Pela primeira vez, toda a sociedade civil se mobiliza para protestar contra a intervenção e em apoio à greve. Esse momento foi um momento muito especial, né? Para mim, pelo menos. E eu acho que foi um momento especial também na vida política e novos rumos, né, que a esquerda acabou tomando naquele período no final dos anos 70 e no começo dos 80. Nós estávamos já na ditadura militar, num período já em decadência, né, num período em que já se vislumbrava um fim daquele período horrível, terrível, da ditadura que nós tivemos finalmente, com a partir da evolução das greves operárias, do movimento dos trabalhadores no final dos anos 70, a ideia da construção do Partido dos Trabalhadores, né? Essa ideia foi absorvida e foi captada pelo Mário Pedrosa imediatamente, né? Quer dizer, ele foi, isso já está colocado em vários depoimentos, do próprio Lula, inclusive, ele se entusiasma com essa ideia com uma força muito grande. E em nossas mãos o poder de mudar, feliz que carrega no peito esse sonho de liberdade, pra fazer com vontade, de verdade, um novo país. Tenho acompanhado com mais vivo interesse sua atuação no movimento operário. Por isso valho-me dessa carta para lhe testemunhar minha alegria de velho militante socialista pela firmeza, lucidez e combatividade que você demonstrou no transcurso dos seus trabalhos. Posso agora sorrir e predizer que o Brasil será um país feliz. A hora da emergência de uma nova classe operária e da emergência de um Brasil novo e liberto afinal da opressão coincidem. Quando Karl Marx, meu mestre, proclamou no século passado que a emancipação dos trabalhadores seria a obra dos próprios trabalhadores, essa verdade não se apagou mais da história. Sem a libertação do movimento sindical, é inútil falar-se em liberdade, democracia e socialismo. Saudações proletárias do velho companheiro Mário Pedrosa. Ele vai perceber nesse movimento o germe de uma nova organização dos trabalhadores, dessa forma, de uma forma muito diferente da que tinha sido feita anteriormente, né? Que era uma organização em que os trabalhadores buscavam a sua independência e autonomia frente ao Estado. Ele estava convencido que finalmente o país tinha conseguido construir uma situação social e política que fazia com que trabalhadores quisessem ter o seu próprio partido, de maneira independente dos partidos construídos por outras camadas da sociedade. E o Mário vai sempre enfatizar a importância dessa luta para os trabalhadores no sentido de conquistarem o seu espaço na sociedade e conquistarem as suas reivindicações, tanto no campo sindical, mais estrito senso, né, que é o mundo primeiro mundo do trabalho, mas também no mundo dos trabalhadores, que é a sociedade, onde eles vivem, no sentido de conquistar um maior espaço. Ele via o Partido dos Trabalhadores como um palco do protagonismo da própria classe operária, como ele dizia, né? E não apenas a classe operária atuando dentro de um partido criado por outra classe. No fundo era isso que ele argumentava para mim e que depois ficou documentado na própria carta que ele fez ao Lula, a atuação dele do Partido dos Trabalhadores, assinando inclusive a ficha número 1 quando da fundação do PT. Eu acho que foi um gesto importante dos dirigentes naquela época, dos dirigentes operários que estavam na fundação do partido, ceder ao Mário a ficha número 1. Eu acho que a razão desse gesto foi, antes de tudo, um reconhecimento, porque existiam intelectuais também de peso naquele momento, que também assinaram a ficha, né, as primeiras fichas, né, também fizeram parte do próprio Antônio Cândido, né, como também o Buarque de Holanda, como Lélia Abramo, ou seja, foi todo um reconhecimento a uma geração de luta. E eu tive a felicidade e o prazer também de, nesse período, encontrá-lo, né, porque exatamente eu estava lá como ainda editor aprendiz, tentando fazer um livro com os textos do Mário Pedrosa sobre arte. Naquele período também, eu era um militante político.
fui militante político de resistência da ditadura durante todo esse período, também filiado ao trotskismo, não é? E nesse período o meu agrupamento político entendia que era equivocada a construção do PT. Não é? No radicalismo juvenil daquela época, nós entendíamos que o Partido dos Trabalhadores era algo que não contribuiria para a revolução, etc, etc. O meu contato com o Mário foi muito interessante, porque quando eu cheguei à casa dele, o que menos nós discutimos foi o livro. Estou falando do ano de 79, e nesse período, nessa conversa, ele me disse o seguinte: o que você acha dessa ideia que está surgindo aí, de Lula, de alguns companheiros, Jacob Ittar, Paulo Skromov, etc., tal, de se criar um Partido dos Trabalhadores. Aí, eu, na minha cantinela daquela época, comecei a dizer aquilo que a gente estava analisando enquanto agrupamento político de crítica à ideia da construção do partido. Não é? E ele, muito pacientemente, me escutou, aí ele disse: bom, é interessante uma coisa, né? O trotskismo realmente é uma coisa interessante, os trotskistas mais ainda, porque os trotskistas lutaram a vida toda por a construção de um partido operário. E quando o partido operário surge, quando um partido realmente de trabalhadores surge, os trotskistas não querem entrar. É muito interessante. Assim que ele me introduziu aquela absoluta, não diria nem uma minhoca na minha cabeça, mas uma enorme cobra, né, entrou no meu pensamento. Eu falei: como alguma coisa estamos pensando errado, né? Um homem com essa trajetória, um homem com esse peso político, com toda essa visão de mundo, com todas as experiências que passou pela esquerda desde lá atrás, né? Desde a própria construção do Partido Comunista, depois a sua dissidência, depois a sua luta internacional, ter esse entusiasmo, alguma análise está equivocada. E o Mário vai ser um entusiasta defensor desse partido, do qual ele obviamente não viu o seu desenvolvimento posterior, nem viu esse partido chegar ao poder. Ele morre em 5 de novembro de 1981, e ele vai, mas de qualquer maneira ele vamos dizer assim, representa o entusiasmo, né, de uma ideia de juventude do Mário, que ele sempre acalentou ao longo de toda a sua vida, né, e que tem essa máxima socialismo e liberdade a sua maior expressão. Feliz que carrega